do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Fala, turminha, tudo bem? Vamos começar mais uma aula? Vamos começar com um momentinho de oração, né? Feche os olhos. Pai, eu te agradeço, Pai, por mais esse dia de escola dominical. Peço que o Teu Santo Espírito toque no coração de cada um, a começar do meu, para que tudo que a gente falar sobre a igreja faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós estamos estudando essa revista, tá? Então, Teologia Reformada, nós estamos na lição número 7, as marcas da igreja verdadeira, ok? Os padrões da verdade. Bom, a aula de hoje vai falar sobre a necessidade que uma igreja precisa ter as suas marcas, no caso a igreja cristã, né, do cristianismo. E a gente começa agora falando um pouquinho de história. Se você olhar a história, você vai ver que a partir do ano 0 até o ano 300, o cristianismo foi uma religião, né, uma igreja perseguida, tá? Então, o imperador Diocleciano, ele perseguiu o cristianismo, ele era considerado ilegal. Nessa época, os cristãos, de forma escondida, eles se reuniam e professavam a fé deles. Essa fé, através dos apóstolos, eles foram trabalhando alguns credos, e o primeiro credo é o credo apostólico, que ele vai falar sobre crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno no terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se você olhar nesse credo, tá, que é chamado de credo apostólico, ele trabalha sobre a essência do cristianismo. Só que existe uma essência dele que ele não trabalhou, que são duas coisas. A primeira delas, ele não falou sobre a divindade de Jesus Cristo, e ele também não falou sobre a salvação pela graça. Então, a partir disso, alguns movimentos, a partir desse ano do ano 0 até o ano 300, e até um pouquinho depois, vários movimentos foram levantados por outros cristãos, permitindo que houvesse uma distorção do cristianismo. Então, um deles é o apolinarismo, através dos gnósticos, que falavam que Jesus ele não era humano, que ele era só Deus, porque se ele fosse humano, a carne, a matéria, ela é corrupta e Jesus era perfeito. Um outro movimento foi o arianismo, que falava que era o contrário, que Jesus na verdade era criatura e não era Deus. Então, isso vai contra a divindade de Jesus, quebra a trindade e tudo mais. Depois, mais para frente, o donatismo, ele falava que a igreja é só lugar de santo, que pecador não podia habitar, e aí fazia distinção, transformava a igreja numa seita e não mais numa igreja para todos, ok? Depois veio o pelagianismo, né, que falava que a salvação era por mérito, que você tinha que fazer as coisas e conquistar a sua salvação, e não era fruto da graça. Enfim, e você vai olhar no slide aí que eu coloquei, que alguns líderes da igreja, né, Orígenes, Atanásio, Agostinho, eles foram combatendo esses movimentos, tá? Até que no ano 300 e alguma coisinha, o imperador era o Constantino, ele assume e ele transforma o cristianismo na religião do império. E com essa parada da perseguição, há o primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia, né, onde a partir desse concílio vem o credo niceno. E nesse credo niceno, se você olhar depois, você dá pausa no slide, eu vou deixar para vocês aí o credo niceno do lado do credo apostólico. Você vai perceber que o que muda é que ele vai falar agora da divindade de Cristo, vai falar que Jesus é da mesma substância que o Deus verdadeiro, para não ter desfocar aquele conhecimento a respeito disso.
vai falar sobre a igreja, que é o lugar onde é para remissão dos pecados, né? Então, é bem bacana você ver as diferenças, tá certo? Então, a mudança de credo acontece para tentar combater essas heresias que vão surgindo no começo da época. E ali no último eu coloquei ali o apelo à tradição do Tertuliano, que ele fala que é preciso haver um caráter de apostolicidade. A igreja precisa ensinar através do conhecimento dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, de modo que a Bíblia seja ensinada como uma só, não como trechos fragmentados para que acontecessem essas distorções. Deu para entender? Então agora nós vamos passar para as marcas da igreja, ok? Bom, eu quero que você veja que as marcas da igreja, elas são 4, né? Que a revista coloca aqui pra gente. Então, ela trabalha uma marca de unidade, que ela é uma só, que ela é santa, da santidade da igreja, a catolicidade da igreja, ela é universal, e a apostolicidade da igreja, né? Então, agora eu vou passar uma a uma, tá? Então, a unidade da igreja, veja, ela é una em Cristo, em Deus, na história, na Bíblia. Então, leia esse trechinho comigo aqui embaixo, ó. Aquele que ama mais o cristianismo, a religião, do que a verdade do evangelho, ama mais a sua igreja e terminará amando mais a si mesmo do que os outros. O que aconteceu, gente? As pessoas estavam transformando a igreja numa seita, que cada um tinha a sua igreja. Não era uma igreja só em Cristo. Eu tinha minha igrejinha aqui em Alexandria, eu tinha outra igrejinha lá em Antioquia, e aí começou a ter várias igrejas do cristianismo. Não faz sentido isso. Então, uma das marcas da igreja do cristianismo é que ela é uma só, tá? Depois disso, ela vai falar sobre santa, né? Desse santidade. E aí eu quero que vocês lembrem, né? Daquela heresia que se levantou, né? Que o pessoal falava lá do donatismo, né? A igreja não tem lugar para pecador. Agostinho já caiu de pau, né? Falando que não era assim que funcionava, né? E aí vem todo um conhecimento que ele trabalha sobre a cidade de Deus, a cidade dos homens. E aí o trecho que eu coloco aqui é esse trecho de 1 Pedro, capítulo 1, de 15 a 16. Aquele que é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, porque dessa maneira de viver, por enquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Gente, a nossa santidade não vem das nossas atitudes, nossa santidade vem de Cristo. Então entenda que assim, hoje nós já somos santos, mas não habita na nossa vida a plenitude da santidade. Nós ainda estamos santificando, estamos passando pelo processo da santificação, pelo poder do Espírito Santo que habita na nossa vida e que a gente permite que o fruto do Espírito cada vez mais tome conta de todas as esferas da nossa vida. Então, veja, o Du é pecador, todo mundo aqui é pecador, tá? Mas essa santidade da igreja que ele fala é outra coisa, né? É a santidade da obra de Cristo. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre a catolicidade da igreja. Então, ela é una, ela é santa, ela é católica, ela é universal. A igreja católica, ela acaba distorcendo um pouquinho isso, e ela fala que a igreja, ela é portadora da salvação. Quem não faz parte da igreja não é salvo. Cuidado, né? A igreja que salva. Não. Não é a igreja que salva, é a obra de Cristo que salva. É que é claro que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você vai fazer parte da igreja, você vai fazer parte de um corpo, você vai inserido no corpo da igreja. Mas desculpa, mas quem salva não é a igreja, é a obra de Cristo. Então essa é uma distorção, tá? Então entenda que aqui, quando a gente fala da catolicidade da igreja, ela vem da palavra grega católicos, que eu coloquei aí, como um todo, universal. Ou seja, a mesma igreja que começou lá atrás, dos nossos apóstolos e tudo mais, é a mesma de hoje. Então, nessa igreja aí, o João, o Paulo, o Pedro, o Du, é todo mundo da mesma igreja. Eles não têm a deles lá, a igreja primitiva, e a gente tem a nossa aqui, presbiteriana. Tá? Além disso, existe uma igreja invisível. Tá? Essa igreja invisível, o Du faz parte, que é presbiteriano, o povo da Assembleia de Deus, o povo da Batista, as igrejas que entendem-se como cristãs, que proclamam o Evangelho de Cristo da salvação, essas são as igrejas que fazem parte dessa igreja invisível, tá?
Agora, uma igreja que não tem Cristo, que a obra da cruz não é a que salva, começa a ficar estranho você entender que uma igreja dessa é a mesma igreja. Consegue entender a diferença? Então, nessa igreja, tem lugar para todo mundo? Tem lugar para pecador? Claro, tem lugar para todos. Para brancos, negros, direita, esquerda, homossexual, heterossexual. Todos são pecadores. Todos. Mas esses pecadores que participam, à medida que eles entram, eles creem em Jesus, morrem e vivem para Ele. Então há transformação, não é remorso, há mudança, há arrependimento. Tá? Esse é o termo católico. Outra palavra é o apostólico. Então ela é una, ela é santa, ela é católica, ela é apostólica. Ali em Mateus 16, 18, Jesus vai falar assim: Pedro, essa é a pedra que edifica minha igreja. Então veja, não é uma sucessão pessoal. Pedro não é o primeiro papa da igreja, não é assim que funciona, tá? O que nós estamos vendo aqui é que Jesus está fazendo uma sucessão doutrinal. É uma sucessão onde ele vai passar agora uma missão do que é a igreja na pessoa de Pedro. Mas ali Pedro está sendo o representante de todos nós que estamos recebendo a igreja. E não é uma questão pessoal, é uma questão doutrinária mesmo. Tá? Por isso que, a partir de agora, é importante a gente saber o que é de praticar a caridade com amor ao próximo, com discipulado, mas é a missão apostólica. Então é lá na grande comissão que você tem que ir, lá no Mateus 26, e você perceber realmente o que Deus falou para Jesus ali, toda a autoridade me foi dada. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até os confins da terra. Perceba que essa missão é uma missão para os apóstolos. Então a apostolicidade da igreja está ali naquela grande comissão da gente ter uma fé trinitária, a pregação verdadeira do evangelho da graça, não do mérito, ok? E a partir disso a gente seguir os dois sacramentos, que é o batismo e a celebração da ceia, o cuidado da prática do amor e da caridade, e trabalhar em cima do discipulado. E discípulo, você sabe muito bem, né? Que você tem que ao mesmo tempo ensiná-lo, mas você também tem que corrigi-lo. E a partir disso, você vai ver aqui na sua revistinha que na confissão belga e na confissão escocesa, né? Eles vão começar a dar uma importância para a parte da disciplina da igreja. Então a gente falou dessas 4 marcas da igreja, da unidade, santidade, catolicidade e da apostolicidade. E dentro da apostolicidade, nós temos um anexo aí falando um pouquinho sobre a disciplina. Eu vou querer falar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, para falar de disciplina, eu até mudei meu visual aqui, né? Cortei o cabelo, troquei de camisa. Você vê, isso é a aula de escola dominical gravada picada, tá vendo? É porque a gente tem bastante tempo, né, turma? Mas olha só, eu quero falar da disciplina da seguinte forma. Veja, quando a gente trabalha sobre disciplina, eu coloquei uma foto aqui bem feia para vocês verem um pé diabético, que é um pé que está começando a necrosar, é uma enfermidade nesse corpo. Então veja que quando você tem uma enfermidade no corpo da igreja, ele também começa a contaminar a igreja. Ele começa a adoecer essa igreja também. Aqui nós estamos vendo um pé, um membro, adoecendo num corpo. Da mesma forma como alguns irmãos, muitas vezes o pecado desses irmãos, reincidentes, eles podem adoecer o corpo da igreja. E isso leva a um tratamento. Eu quero que você entenda que disciplina é isso, é tratamento. E quando a gente fala de tratamento, a gente está buscando o quê? O arrependimento e a restauração daquele membro. O arrependimento é quando você realmente nota que há algo errado com você, você está em pecado, que você está em ruptura com Deus, com aquilo que Deus tem para a sua vida. E isso leva a uma transformação, uma mudança de mente. Esse é o tratamento que vai levando você à restauração e você fazer parte novamente do organismo. Mas essa restauração, ela só é possível se o membro, ao mesmo tempo que ele está sendo tratado, mas ele se mantém conectado ao corpo.
O corpo, ele manda fluxo arterial, sanguíneo, ele manda suprimentos para que haja cicatrização daquele pé. A igreja é esse organismo que quando vai disciplinar algum membro, ela afasta assim da ceia, ela acaba levando esse membro a um afastamento para que ele não profane a ceia do Senhor. Às vezes ele está reincidindo num pecado e não tem nada de autoanálise e arrependimento, ele tem remorso. Então você acaba afastando esse membro da ceia, você vai conversar com ele, você vai mandar algumas pessoas discipularem ele, trabalhar. Veja, você vai mandar o suprimento arterial sanguíneo através dos membros desse organismo indo até aquele corpo, até aquele membro, perdão, que está contaminado, que está adoecido. Mas alguns casos, meus irmãos, veja, alguns casos, alguns membros, eles são refratários ao tratamento. E para que ele não contamine o corpo todo e leve o organismo todo à morte, muitos membros, às vezes, a gente precisa amputar. Isso é muito dolorido. Pergunte para pessoas que sofreram amputação, quanto é doloroso ter um membro amputado para o organismo. O organismo ele não é mais o mesmo, ele fica capenga. Então veja que toda a vida dentro do corpo da igreja é importantíssima. A igreja, que ela é uma igreja saudável, ela não tem prazer de eliminar os membros do seu corpo. Não, ela quer disciplinar, mas tratar para que restaure, porque cada membro naquele corpo é muito importante. Então, era isso que eu queria dizer para vocês a respeito da disciplina. Queridos, nós estamos terminando a nossa aula e vamos retomar um pouquinho a respeito das marcas da igreja que a gente falou. A igreja ela precisa ser una, ela precisa ser santa, ela precisa ser universal, ela precisa ser apostólica. Ela é uma só, unida em Cristo, ela não tem várias denominações. Ela é santa porque a obra de Cristo santifica a sua igreja. Ela é católica no sentido universal porque ela rompe a barreira do espaço, ela rompe a barreira do tempo. Não é ela que salva, mas é a obra de Cristo. Ela é uma igreja invisível no reino, mas ela se faz visível através das instituições, pertencente à mesma igreja invisível. Ela é apostólica porque nós temos a autoridade, a doutrina dos apóstolos que foi dada por Cristo através do ensino e através da nossa missão, como caridade, como discipulado, né, como celebração dos sacramentos. Eu não vou entrar nos sacramentos hoje, porque nós vamos ter um capítulo para falar de sacramento, tá certo? E eu quero terminar a aula, gente, falando para vocês um pouquinho sobre alguns vírus que invadem a igreja e eles podem adoecer essa igreja com essas marcas históricas. E esses vírus, eles podem danificar a igreja, que é um organismo. Ela não é um prédio, ela é um organismo vivo, tá? Então, existe uma visão na igreja que é uma visão dualista, que a gente separa aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, sabe? Então, na verdade, eu sou médico, mas eu sou presbítero e é professor de escola dominical aqui. Não, é uma coisa só, não tem secular e sagrado. Aquela pessoa que é cristã, tudo é sagrado, tudo está no senhorio de Cristo. Eu não sou um médico cristão, eu sou um cristão que é médico. Eu não sou uma pessoa da direita que é cristã, não. Eu sou um cristão que se posiciona na direita, eu sou um cristão que se posiciona na esquerda. Perceba que o cristianismo vem primeiro. O cristianismo ele permeia todas as esferas da minha vida, ele permeia tanto a questão da minha vida pública, quanto da vida privada. Tanto na minha vida da igreja, na profissão, com os meus amigos, quanto na minha vida aqui dentro da minha casa. Eu não posso ter duas caras, eu não posso ter duas facetas. É uma só. Lembre-se que agora eu sou pedra viva, eu sou igreja. Eu, Eduardo, eu cristão. A igreja lá atrás, ela era representada como um templo, onde era o encontro do céu e com a terra, onde Deus habitava naquele templo. Mas depois, com a obra de Cristo, Jesus vem e ele fala, eu vou derrubar esse templo. Em João capítulo 2 você vê isso. Em 3 dias eu vou reerguer. Ele vai derrubar um templo de pedras mortas e vai transformar num templo de pedras vivas, que sou eu e você. A partir de Cristo,
a igreja, que era um prédio, ela passa a ser um organismo vivo, que sou eu e você. Nós somos as pedras vivas, nós somos parte desse corpo que eu falei lá da disciplina. E quem é o cabeça? É Cristo, de todas as áreas da nossa vida. Então, por favor, não deixe esse vírus infiltrar a sua igreja, não deixe infiltrar a sua casa, de separação de secular e sagrado. Meu irmão, é tudo sagrado. Não faça isso, porque isso pode levar a gente a se isolar. A gente se torna um barco que vai salvar vidas do mundo. Não. Desculpa, mas a Jerusalém celestial, ela desce, não é a gente que sobe. O novo céu e a nova terra é aqui. É aqui que nós vamos começar a participar de tudo aquilo que Cristo vai fazer quando Ele retornar. Mas até lá nós somos co-herdeiros, nós somos corresponsáveis. Você tem participação nisso. Eu tenho participação nisso. Então, não deixe esse vírus do dualismo entrar na sua casa do secular e do sagrado. Tenha uma vida integral, entendeu? Integralmente cristã. Não se isole do mundo, tá bom? Lembra da oração de Jesus? Eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, ok? O segundo vírus é o vírus da igreja omissa. Sabe, meus queridos? Às vezes as pessoas pedem para que a igreja se posicione, que ela tenha um discurso nas redes sociais, que ela se pronuncie e tudo. Mas sabe, antes de chegar nesse discurso, a gente como pedra viva dessa igreja, participante dessa igreja, a gente tem tantas oportunidades de ser atuante na nossa esfera aqui pública, pessoal. Sabe, quantas pessoas você vê às vezes passando necessidade, que você tem condição de ajudar, oferecendo algum recurso, e você não ajuda, você é omisso. Ou pessoas que estão vivendo situações onde ela não consegue ter acesso à saúde, ter acesso a alguma coisa, e você não tem oportunidade de ajudar, você evita. Quantas pessoas? Ou quantas pessoas que precisavam às vezes de uma palavra de conforto e você preferiu ficar quieto? Sabe, gente, como a gente é pedra viva, nós somos portadores do Espírito Santo, você pode continuar fazendo aquilo que Cristo faria se Ele estivesse aqui, transformando o que é caos em ordem. Esse é o papel da igreja, esse é o propósito. A gente vai tornar a igreja um organismo vivo quando as pessoas começarem a ver vida e essa vida transbordar na vida de outras pessoas adoecidas. Nós temos que oxigenar essas pessoas, nós temos que suprir essas pessoas adoecidas. Nós somos o que Cristo falou para os fariseus, que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos. Nós somos essas pessoas vocacionadas por Cristo a sermos a presença deles. Nós devemos ser a igreja encarnada. Nós temos que encarnar Cristo na vida dessas pessoas. Isso é ser igreja, não é ser omisso. Esse é o segundo vírus. E o terceiro vírus, que é o que mais me preocupa, principalmente agora na pandemia, que é o vírus dos desigrejados. Nós estamos vivendo uma época agora, que o pessoal usa muito esse termo, que é a era da secularização, aonde você tem a preocupação com o eu, tudo voltado para o eu, tudo voltado apenas para o natural, não tem espaço para o sobrenatural, apenas para o natural, e tudo baseado na minha experiência, no experimentar, no empirismo, sabe? Essa é a era da secularização que você pode conversar nos estudiosos aí. Mas o que você pode tirar de extrato disso, gente? Simples. Muitos cristãos estão muito fortes no seguinte lema: Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Não tem por nós. Só tem individual. Não tem coletivo. As pessoas não têm pátria. As pessoas não têm lar. Não têm família. Elas não têm igreja. É isso que está acontecendo. A pessoa faz da igreja ela mesma. Ela é a única igreja. Ela vai olhar para uma igreja e falar: ali só tem hipócrita, lá eu não vou. Ela é melhor que os outros. Isso é algo que tem me preocupado, porque por conta da gente não poder se reunir, não poder congregar, cada vez mais as pessoas estão individualistas. Nós não estamos mais vivendo um corpo, a ponto de muitas igrejas
Assim, eu não vou criticar, mas assim, é uma visão minha. Eu tenho direito de me colocar. Mas assim, muita gente se preocupando de fazer a ceia do Senhor virtual. Você pega o seu pão, o seu vinho e faz aí tudo. Cadê todo o corpo doutrinário por trás dessa ceia? Cadê toda a função e o propósito que a ceia aponta? De você manter uma conexão. Pode até ter um fator de graça na vida das pessoas para que as pessoas não se adoeçam pela falta do corpo, do sangue, do pão e do vinho. Mas, desculpa, mas não faz sentido ceia sem corpo. Nós somos corpo. Como é que nós mantemos uma conexão de você sentar à mesa, de você abraçar, de você se sentir igual a quem está ao seu lado, que você não é mais e nem menos, você é igualmente pecador e dependente da obra de Cristo? Essa questão dos desigrejados é algo que tem me inquietado o coração. Eu acho que nós devemos nos preocupar com isso, porque muitas vezes nós estamos nos tornando pessoas desigrejadas. Nós estamos tratando a igreja, nossa igreja local, nós estamos tratando ela como uma entidade distante, aonde eu pertenço. Ela é nada mais do que um clube, aonde eu frequento, eu entro no canal da igreja, mas eu não participo, eu não oferto ali dentro, eu não me dou com meu conhecimento, eu não ajudo em algum trabalho missionário, eu não ajudo com os meus recursos próprios, eu simplesmente consumo. E quando não me interessa, eu não consumo. E os desigrejados, eles podem muitas vezes pertencer à igreja, mas não fazem parte do corpo. Você tem feito parte do corpo, meu irmão? Você já pensou nisso, irmã? Você se sente participante de todo o movimento que a igreja tem feito agora na pandemia? Tem sido relevante no seu ambiente de trabalho, na sua família? Ou você nem parece que é da igreja? Inclusive, quando as pessoas sabem que você é da igreja, elas se surpreendem. Que coisa feia, não? Que triste isso, irmão. Por isso, eu peço a Deus que você agora acorde, que você veja que a igreja é o corpo, que você pertence a ela. Eu convido você agora a olhar de novo essa fotografia, essa imagem de Jesus no meio dos dois ladrões. E eu falo para você responder a seguinte pergunta. Jesus olhando para você, como olhou ali para os discípulos, e fala que quem o povo está dizendo que eu sou? E até que ele vira para Pedro e fala, quem eu sou? Eu pergunto para você, meu irmão, quem Cristo é para você? Ele é o seu Senhor e seu Salvador? Ou ele é apenas o seu Senhor e o seu Salvador dentro da igreja? Ele é o seu Senhor na sua esfera profissional, na sua esfera familiar? Essa é uma pergunta que você precisa responder, porque na hora que você conseguir responder essa pergunta da forma correta, naturalmente você vai descobrir o amor dele por você, te unindo a um corpo de pessoas também amadas, como eu e como outros que fazem parte da igreja. Que Deus abençoe você, que você possa perceber o quanto que a igreja é importante na nossa vida. Entenda, não existe igreja sem Cristo, mas não existe Cristo sem igreja, porque ele morreu por ela. Ele morreu por mim e por você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais a escola dominical. Toma conta do nosso coração, para que nós tenhamos as vacinas junto com a gente contra esses vírus que ainda estão habitando por aí, o vírus do dualismo da igreja, do secular e do sagrado, da omissão e dos desigrejados, Senhor. Eu peço que cada coração de cada um aqui, que esteja fincada, gravada no coração, essas 4 marcas da igreja histórica do cristianismo, essa igreja única que não se transforma em nenhuma seita, essa igreja que ela é totalmente santa pela obra de Cristo na cruz,
que ela é católica no sentido de universal, de romper a barreira do tempo, de ser parte desse movimento e dessa história maravilhosa do amor de Deus pela nossa vida, dela ser apostólica no sentido de fidelidade ao ensino da Escritura, em relação, Senhor, a pregação do Teu Evangelho, o Evangelho onde nós vemos a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que é uma igreja que faz discípulos, que proclama os seus 2 sacramentos, Senhor, e que principalmente se preocupa em disciplinar, em cuidar dos discípulos que ela acaba ensinando e cuidando, Senhor. Ó Deus amado, toma conta da nossa vida, Pai. Permita que sejamos realmente pedras vivas, pertencente a um organismo que oxigena, que toma conta dessa esfera civil, da cultura, que produz cultura, que faz desse mundo, esse mundo velho, um mundo novo, para que a Jerusalém celestial, com o retorno de Jesus Cristo, que ela desça e que nós possamos fazer parte dela como cidadãos celestiais. É isso que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Um beijo, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.